Olá, bem-vindos a mais essa nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, viu? Trechos de um RPG solo chamado Subsistir. Ele foi criado pelo Wesley da Mata Chaves e a nossa fonte é o PDF do próprio jogo, aquele Subsistir RPG Solo Core.pdf. Oi, pessoal. Isso aí. E o cenário, olha, é aquele clássico que a gente conhece bem, né? Mundo pós-apocalíptico, zumbis. Só que a pegada aqui é diferente. É bem focada na experiência solo mesmo, sabe? Exploração, sobrevivência e uma luta constante contra o relógio. Bem tenso. E o que me chamou a atenção logo de cara foi essa proposta de um sistema que valoriza, assim, bastante a interpretação de quem está jogando. Quer dizer, tem rolagem de dado, claro, mas parece que é mais para consultar a tabela, gerar um rumo para a história, do que para definir um sucesso ou falha direto, sabe? Uhum. E tem uma curiosidade no material. As artes foram feitas pelo criador usando IA e depois ele deu uma manipulada para encaixar no clima do jogo. Interessante, né? Bem interessante essa abordagem. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar as mecânicas principais, sentir um pouco da atmosfera que o Subsistir propõe e entender o que faz dele uma ferramenta intrigante para quem curte essa vibe de sobrevivência solo com foco em narrativa e gestão de recurso. Bora lá? Bora! Bom, a premissa é bem direta. Um sobrevivente sozinho lutando para se manter vivo. Tem que explorar a cidade, cumprir os objetivos e o ponto crucial, fazer tudo isso antes de anoitecer, porque o tempo é super limitado. Exato. E essa gestão do tempo é central, feita pelas chamadas unidades de tempo, as UTs. Funciona assim como um relógio meio abstrato, sabe? Dividido em 6 partes, metade é dia, metade é noite. E cada coisa importante que você faz, explorar uma área, resolver um evento, até descansar, gasta uma UT. Então o tempo vira um recurso mesmo, né? Não é só um limite. Totalmente. E a passagem do tempo tem consequência real. Se você completa um ciclo dia-noite, ou seja, gastou as 6 UTs, tem que consumir uma comida e uma água. Se não tiver, aí complica. Perde um ponto de força de vontade, permanentemente. Isso força uma economia, né? E uma busca constante por suprimentos. Nossa. E até a hora que a partida começa é aleatória. Rola um D6 no início para saber. Pode começar de manhãzinha ou já no meio da tarde, quase anoitecendo. Que pressão. Ok, tempo é crítico. Mas e as ações? Como o personagem age nesse mundo? Aí que entram os tais círculos de habilidades, né? Isso. São 2 círculos. Cada um tem 6 espaços para habilidades normais e mais um espaço para uma habilidade coringa. Um círculo junta mente e corpo e o outro é focado em combate, dividido em ataque, defesa e suporte. E a sacada que eu achei mais diferente é que cada habilidade só pode ser usada uma vez. Para usar de novo, ou você gasta todas as 6 do círculo, aí ele reseta, ou então você gasta um ponto daquela força de vontade que já é escassa para liberar só aquela habilidade de novo. Exatamente. E a coringa também, uso único por ciclo. Serve para qualquer coisa que faça sentido na hora. Cria uma camada tática, né? O que usar, quando, vale a pena gastar, FV agora. Com certeza. E como funciona o uso delas na prática? Não é só escolher e pronto, né? Não mesmo. É muito interpretativo. Para resolver qualquer situação, sei lá, arrombar uma porta, convencer alguém, lutar, você tem que escolher uma habilidade que seja coerente com a ação. E o principal, tem que narrar como você usou. Não é só usei força. É tipo, me firmei aqui, usei minha força para tentar arrebentar essa fechadura enferrujada. A narrativa que manda. Entendi. E tem mais uma camada aí, a tal da anulação, certo? Isso. Um NPC, seja um inimigo ou outro sobrevivente, pode anular sua ação se ele tiver uma habilidade que faça sentido contra a sua. O exemplo do manual é bom. Lábia pode ser anulada por percepção. Se alguém está tentando te enganar, mas você tem percepção, você pode narrar como percebeu a mentira e anular a ação dele. Ah, legal. Cria um tipo de cabo de guerra narrativo, né? Exatamente. Uma ação e reação. Até que alguém não consiga mais reagir de forma coerente ou simplesmente fique sem habilidades naquele ciclo para responder. E no combate, como fica? É parecido?
A lógica é similar, sim, mas tem um D6 para definir a iniciativa a cada turno. Se der par, o jogador age, ímpar, o inimigo age. Aí as habilidades de combate entram em jogo. Ataque, defesa, suporte. Usa para atacar, para defender, seguindo essa mesma ideia de ação, reação, anulação. Então, se eu ataco e o inimigo consegue usar uma defesa coerente, ele anula meu ataque. Isso. Até que um dos lados não tenha mais como se defender naquele momento. Aí a janela para o ataque se abre. E a força de vontade pode entrar aí também, para resetar uma habilidade-chave e tentar finalizar. Tá ficando claro. Gestão de tempo, gestão de habilidade, foco na interpretação e o fluxo de jogo. Como uma partida se desenrola na prática? O manual descreve um fluxo bem definido. Primeiro, cria o personagem. Depois, rola num mapa para ver onde começa. Rola de novo para saber onde está o objetivo. Aí, consulta uma tabela para saber qual é o objetivo da missão. Depois, traça a rota num mapa hexagonal interno que representa a cidade ou a área. Certo. E aí começa a exploração, hexágono por hexágono, cada um é uma área, né? Exato. Entrou numa área nova, rola na tabela de eventos, vê o que acontece ali, pode ser um encontro, um perigo, achar alguma coisa, resolve o evento, o que geralmente gasta o T, e depois rola na tabela de loot daquela área específica para ver se encontra algum recurso útil. E o relógio, tic-tac. Implacável. E a área inicial? Tem alguma regra especial? Tem sim. A área inicial é uma base segura. Lá não tem evento e você pode descansar sem gastar o T. É o único respiro garantido. Faz sentido. E o tempo total da missão? Como é calculado? Soma o número de áreas na rota que você traçou até o objetivo e adiciona 2d6. Essa aleatoriedade do 2d6 adiciona uma tensão extra. Você nunca sabe exatamente quanto tempo tem. E se precisar voltar pelo mesmo caminho, dobra o número de áreas nessa conta. Uau! E ainda tem os ermos. O que são? São áreas não mapeadas que podem surgir no meio do caminho. Elas consomem UT e têm eventos próprios, mas elas não entram naquele cálculo inicial de tempo. Ou seja, é um imprevisto que pode apertar ainda mais o seu cronograma. Pura imprevisibilidade. Nossa, complica mesmo. E descansar fora da base, como funciona? É possível depois de resolver o evento de uma área, mas custa 1 UT. A vantagem é que recupera um D6 pontos que você pode distribuir para recuperar usos de habilidades menos a coringa ou até recuperar um pouco de força de vontade. É uma troca. E tem opção de busca focada também, né? Sim. Em vez de depender só da sorte na tabela de loot, você pode gastar um Ubut e uma habilidade relevante, tipo investigação, e narrar uma busca focada para tentar achar um item específico naquela área. Aumenta a chance, mas custa tempo e recurso. Bacana. Vamos falar da criação de personagem. Parece ser rápida, né? Sim, bem focada no essencial. São 4 atributos principais: mente, corpo, combate que se divide em ataque, defesa, suporte e a força de vontade, a FV. E os atributos mente, corpo e combate definem as habilidades que vão para aqueles círculos. O manual dá exemplos: força, resistência para corpo, carisma e inteligência para mente, tiro no olho, corte vertical para ataque, barreira, escudo erguido para defesa, distração, curar para suporte. Mas o legal é a filosofia por trás. Qual? O texto diz que são apenas palavras que já indicam o que significam. Incentiva muito a interpretação livre de como cada habilidade funciona na prática. Não tem uma descrição super rígida. Gostei disso. E a força de vontade começa com quanto? Rola 2d6 para definir o valor inicial. E como a gente viu, ela é crucial. Serve para resetar a habilidade individualmente ou até para alterar o resultado do D6 na iniciativa do combate. Ficar sem FV te limita muito. E o inventário? Tem limite? Tem 8 espaços iniciais, o que força escolhas bem difíceis sobre o que carregar. Levo mais comida ou aquela ferramenta que pode ser útil? E a regra de morte é brutal. Como assim? Falhou numa situação de risco de vida, fim de jogo para o personagem. Simples assim. Não tem pontos de vida tradicionais, a tensão é constante. Qualquer erro pode ser fatal. Pesado.
E quando as habilidades não se encaixam, ou a FV acaba, o que acontece? Aí entra o oráculo. Ele é tipo um último recurso para resolver um impasse, mas também pode ser usado a qualquer momento como uma ferramenta narrativa para gerar ideias ou responder perguntas que surgem no jogo. Como ele funciona na prática? É bem minimalista. Rola um D6 e consulta uma tabela que tem 3 colunas. Uma é de respostas, com variações de sim-não, tipo sim, mas, ou não e. Outra é de impressão, que descreve a percepção da personagem sobre algo, tipo positiva, mas. E a terceira é postura, para indicar a atitude de um NPC, tipo agressiva e. Ah, então é um gerador de faíscas para a história, né? Exatamente. É simples, mas eficaz para dar um empurrão, introduzir uma revoltória ou só tirar uma dúvida quando nem a interpretação nem as regras dão uma resposta clara. Além das regras, o manual também contextualiza o mundo, né? Tem uma seção A História. Tem sim. Pinta um quadro bem sombrio, começa com uma gripe estranha, que evolui para ataques violentos, aí vem a confirmação do vírus zumbi, o clássico apocalipse. Cidades caindo, sobrevivência virando a norma, fala de comunidade se formando, mas também da dureza da vida. Falta de tudo, ameaça constante, perigos humanos, como bandidos. Menciona decisões difíceis, a perda de esperança e termina com uma frase que define bem o tom do jogo, dita pelo narrador, que a gente presume seu personagem padrão. Qual frase? Já eu preferi seguir só. Boa sorte, pra mim. Deixa bem claro essa aposta na jornada solitária, na autossuficiência, mesmo que seja brutal. Entendi. E as regras ajudam a reforçar essa dureza toda? Com certeza. Os inimigos também usam habilidades, o que torna os confrontos bem mais dinâmicos e perigosos do que só um saco de pancadas. E tem aquele detalhe crucial que aumenta a tensão. À noite, os zumbis ficam mais fortes. Eles ganham o dobro de habilidades. Em vez de 2, eles passam a ter 4. O dobro? Nossa! Então encontrar zumbis à noite é muito pior. Muito pior. É para ser evitado a todo custo, se possível. Reforça aquela pressão do tempo para voltar para a base ou achar um lugar seguro antes de escurecer. Faz todo sentido. E tem mais alguma coisa que mostra que o mundo reage? Tem um ponto interessante. Se você derrotar inimigos humanos numa área, o barulho ou a situação pode atrair os zumbis para lá depois. Isso cria um evento extra que consome mais UTs. Ah, legal. Então as ações têm consequências que se espalham pelo ambiente? Exato. Mesmo jogando solo, o mundo parece vivo e reativo às suas escolhas e ações. Adiciona uma camada de planejamento e consequência bem bacana. E o sistema de itens? Parece ter bastante coisa. Sim, é bem detalhado. Itens comuns têm um valor em MS, talvez para trocas com NPCs, se surgirem, ou para algum objetivo específico que envolva valor. E os equipamentos têm níveis, de 1 a 6. Os de nível mais alto, 5 e 6, podem até dar habilidades próprias. Algumas precisam ser recarregadas com itens específicos, tipo munição para uma arma, ou Kevlar para uma armadura. Habilidades em itens. Interessante. Sim, e outras são de uso único por combate. Dá uma profundidade maior para a busca de equipamentos melhores. Não é só um bônus numérico. E a lista de loot que pode ser encontrada? É variada? Muito. Vai do básico essencial, como cantil, comida enlatada, até itens que podem mudar completamente uma situação. Tem granada sonora que, segundo o manual, mata todos os zumbis na área. Uau! Tem rifle de precisão, óculos de visão noturna, mochila para carregar mais coisa e até livros. Livros que concedem habilidades extras permanentes de mente, corpo ou ataque. Achar um livro desses deve ser uma vitória imensa. Imagina, depois de passar uma ó perrengue contando cada bala, cada lata de comida, achar um livro que te dá uma habilidade nova, permanente. Deve ser um pico de poder muito bem-vindo. Mas aí vem a dúvida. Quando usar essa habilidade nova e valiosa? Verdade. E as ameaças? Além dos zumbis? Tem bastante variedade. E cada tipo tem suas próprias tabelas de habilidades. Zumbis têm as variações noturnas, como mordida ácida, cuspe venenoso, grito de evocação.
NPCs sobreviventes podem ter habilidades úteis ou hostis, como negociar, headshot, cura. Bandidos são mais agressivos, com coisas tipo esmaga-crânio, corte vertical, e até animais selvagens têm suas ameaças, como mordida, pele grossa. Bem completo. E para dar mais cor aos encontros e à exploração, vi que tem umas tabelas adicionais, né? Sim, e são ótimas. Funcionam como geradores rápidos de conteúdo. Tem uma tabela 2D6 para definir o estado emocional de um NPC e o motivo, tipo, ele está alegre por algo feito por, ajuda a criar personagens na hora. Que legal. E mais o quê? Tem uma lista com 36 locais genéricos para inspirar as áreas: posto de gasolina, hospital, shopping, prisão, biblioteca. Dá uma variedade boa para o cenário. E uma lista com 36 frases prontas que outros sobreviventes podem dizer. Coisas cheias de desconfiança, medo, pragmatismo, tipo, não confio em ninguém, tem comida, eu pago com informação, fique longe, estou infectado. Nossa, isso deve ajudar muito a criar o clima na hora. Demais! E ainda tem um gerador de frases aleatório, que combina verbo plus substantivo plus adjetivo, tipo atacar silêncio hostil, para criar situações ou diálogos inesperados do nada. São ferramentas simples, mas que adicionam muita textura. Certo. Então, juntando tudo isso, Subsistir parece entregar uma estrutura robusta, mas ao mesmo tempo bem flexível para criar essas narrativas pessoais de sobrevivência. O coração da experiência parece ser essa gestão tensa do tempo com as UTs, o uso tático das habilidades limitadas dos círculos, a necessidade de interpretar tudo e a busca constante por recursos. Tudo na solidão do solo. O que eu acho fascinante é justamente essa mistura que ele faz. Combina mecânicas de gestão bem claras, tempo, FV, habilidades cíclicas. Inventário apertado com uma dependência enorme da interpretação do jogador e das ferramentas narrativas, como o oráculo e as tabelas. Não são regras pesadas, sabe? São mais como gatilhos para a história emergir da própria interação. E a dinâmica de combate, com ação e reação baseada em coerência, parece criar tensão de um jeito diferente, menos número, mais lógica da situação. É um prato cheio para quem gosta de construir a própria história num cenário assim desafiador. Sem dúvida. E fica aqui uma reflexão final, então. Algo para quem nos ouve pensar um pouco. Considerando essa mistura toda, pressão do tempo, ações limitadas, ter que interpretar resultados abertos do oráculo, de que forma será que jogar Subsistir pode espelhar ou até testar as nossas próprias estratégias para tomar decisão e gerenciar recursos sob pressão na vida real? Boa pergunta. E o que será que essa escolha de seguir sozinho tão forte no jogo diz sobre como a gente prefere encarar desafios extremos? Será que revela algo sobre nossa abordagem? Fica aí a provocação para cada um explorar por conta própria. Fica a reflexão. Vale a pena pensar nisso.